Bem, então, gente, agradecer ao Cláudio. De repente o pessoal tem perguntas, mas eu vou chamar o Léo para a gente continuar, ele fazer a apresentação dele. Depois a gente abre pergunta para eles dois, depois a gente chama a nossa secretária para fechar o evento. Então vamos aplaudir o Léo Feijó, por favor, gente. Pessoal, tudo bem? Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite da Sagre. Obrigado à SPM. Estava lembrando que a primeira vez que eu falei em público, fiz uma palestra, foi aqui nesse auditório. Já faz alguns anos e foi uma experiência inesquecível. Bem, gente, meu nome é Léo Feijó e eu estou coordenando o setor da música na Secretaria de Estado de Cultura. Vou falar brevemente sobre minha trajetória aqui para vocês entenderem um pouco melhor o que me fez chegar aqui, né? Enfim, trabalhei primeiro com comunicação, tenho formação em jornalismo, rapidamente me interessei também por políticas públicas, né? Pesquisa, conteúdo, e então durante 10 anos mais ou menos eu fui um produtor de eventos, criando e fazendo a gestão de casas de shows, casas noturnas, não é? E também tentando construir redes no entorno de onde esses espaços estavam inseridos, né? Especialmente em Botafogo e na Lapa. E em 2003 a gente criou o primeiro polo de cultura e gastronomia, que foi o Polo Botafogo, que depois deu origem a uma rede de 20 polos. A gente levou essa experiência para a Lapa, a prefeitura reconheceu esse esforço, não é? E me convidaram então para ser diretor do Sind Rio, que é o sindicato de bares e restaurantes, que também representa muitas casas de shows na cidade. Tem uma atuação diferente da Sem Rio, por isso é especialmente complementar esse trabalho que nós desenvolvemos. Em 2010, com muito orgulho, fui finalista no Prêmio Cultura do Estado do Rio de Janeiro na categoria Empreendedorismo, por ter aberto 10 casas de shows ou casas noturnas na cidade, né? Isso tudo sem usar uma lei de incentivo. Mas eu não digo isso com orgulho, não, na verdade. É porque eu, na verdade, não conhecia esse ambiente. Não sabia que isso tudo existia, essas oportunidades, essas ferramentas, não é? E que a Sagre coloca aqui muito bem e traz já há alguns anos, né, essa iniciativa de difundir informação sobre essa temática, né? Então, em 2010, já um pouco cansado de ter aberto esses negócios todos, ter que administrar tudo isso, voltei um pouco para a academia e fui estudar na PUC e me envolvi com a incubadora de empresas, que é o Instituto Gênesis, que, por acaso, estava em parceria com o governo do Estado, criando o Rio Criativo, que é a incubadora pública, né? A primeira incubadora pública da América Latina, e que realmente é um projeto espetacular. E de lá para cá, então, vim estudando mais políticas públicas para entender isso que o Claudinho colocou, assim, quais são esses gargalos, por que é tão complicado empreender na cultura, não é? No Brasil em geral, e de que formas a gente pode avançar. Mas isso colocando que eu acredito, e a minha análise que eu faço realmente, é de que a gestão pública na área da cultura melhorou muito nos últimos anos, né? Mais pessoas se envolveram com isso, pessoas com experiência real na cultura, como produtoras, trouxeram isso para a gestão pública. Isso, em parceria com a sociedade civil, fez com que surgissem novos editais públicos, né? É sempre essa disputa para você ter mais verba para a parte da cultura, que, né, notoriamente é uma pasta que tem poucos recursos no Brasil, né, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, e existe aquela discussão para que a gente chegue pelo menos a 1% nos municípios, 1,5% nos estados e 2% na União, né? Sendo que na União hoje a gente tem 0,02% do orçamento dedicado à cultura. Bom, aqui outros empreendimentos que eu criei, né, na verdade, esse histórico da associação com a Lapa, eu vou aprofundar um pouquinho depois. Aqui eu listei para vocês alguns desafios assim, que eu acredito que na gestão pública a gente tenha, né, desenvolvimento de políticas públicas para a cultura, e acho que entre eles estão esses, que é ampliar o acesso à cultura, né, para as pessoas em todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro. Quando a gente fala de governo do Estado, a gente está falando de 92 municípios, então é um desafio extra também, né, porque a cultura ela promove cidadania, né, ela gera inserção social, ela gera capacidade crítica, cultura valoriza também as vocações regionais, e a gente acaba com isso, o resultado esperado é a justiça social, né, gerando mais oportunidades e informação para todo mundo. A Secretaria tenta sempre atuar em parceria com outras secretarias de cultura e também de educação e outras instituições nesse campo,
para desenvolvimento das habilidades e sensibilidades artísticas. E eu vou citar aqui o trabalho das orquestras, por exemplo, né, em todo o Estado, que, infelizmente, foi um trabalho reduzido nos últimos anos, mas que a inserção social a partir da música nessas orquestras, bandas civis, fanfarras, e em escolas públicas é algo assim, realmente emocionante, e a gente precisa voltar a dar atenção a isso, porque é um caminho importantíssimo de envolver crianças e adolescentes, né, numa atividade positiva. Articular setores da produção cultural com empresas e instituições patrocinadoras, eu acho que todo mundo aqui concorda com isso, e a SAGRE, né, que é uma referência nesse setor, sabe disso também. Na verdade, a gente precisa democratizar esse acesso, né, às leis de incentivo e aos editais, não só para que as pessoas tenham mais contato e percam aquela noção de que é algo complicado, difícil. Na verdade, não é tão difícil assim, os editais vêm melhorando muito, mas na questão realmente da captação de recursos, há ainda uma dificuldade de você chegar, né, nas empresas, no diretor de marketing, enfim, entender esse processo. E acho que o poder público tem um pouco essa função, essa missão também de aproximar esses dois lados, né? Então, oferecer também serviços de orientação, né, para artistas, produtores, gestores de instituições culturais, com ferramentas de planejamento estratégico para produtos e serviços culturais. Uma outra coisa que a gente percebe muito também é essa dificuldade de planejamento estratégico, né, por parte do produtor cultural em geral, né? Claro que com muitas exceções, mas partir do raciocínio que eu não quero só realizar um curta-metragem, mas sim, de longo prazo, de 5 anos e 10 anos, que eu estou criando uma produtora de audiovisual e como eu posso me inserir nesse mercado, né? Quais são as oportunidades? No audiovisual que eu vou trabalhar com games, no audiovisual, como é que a música interage com a sincronização em relação a isso, enfim. Compreender essa cadeia produtiva, algo que eu não tinha, e por isso que eu disse que eu fiquei 10 anos trabalhando com cultura sem saber ou sem me aproximar das leis de incentivo. Você precisa saber o setor em que você está atuando. Isso é fundamental para você enxergar as oportunidades. E, por fim, oferecer, então, apoio especial a segmentos como da cultura popular, mas também estimular a organização das indústrias, né? E quando a gente fala em indústria criativa, etc., o Brasil tem algumas que já são muito organizadas, o audiovisual, já citei, é uma das mais organizadas, no meu ponto de vista, e a gente precisa levar esse tipo de organização para outros segmentos também. Eu não vou desenvolver muito essa questão, mas, enfim, vocês que estudam aqui comunicação, marketing, enfim, entretenimento e cultura, sabem que há pesquisas que indicam a importância e a relevância no PIB do Brasil, né, a partir de serviços e produtos gerados nesse campo. Os dados oficiais, eles parecem tímidos, né? 2,6% do total do PIB brasileiro em 2013, 126 bilhões de reais. Mas isso já é significativo. Isso não considera muitas atividades informais, né, na cultura. E eu diria que, inclusive, o conceito de economia criativa expande um pouco essa questão da economia da cultura, na medida em que você traz também, né, o design, você traz a moda, você traz os games. Então, você acaba incorporando ainda mais essa análise, o que é importante para você convencer justamente os secretários de Fazenda ou os ministros da Fazenda para dizer, olha só, a gente gera emprego e renda, a gente gera desenvolvimento, a gente gera impacto social. Então, acho que para a cultura, o discurso da economia criativa foi muito bem-vindo, né? E é algo recente no Brasil, tem o quê? 10 anos, talvez, que a gente discuta um pouco isso, né? Porque a questão das indústrias criativas cresceu com mais força no Reino Unido nos anos 90, quando eles criaram o Ministério das Indústrias Criativas, porque eles perceberam que esses setores estavam crescendo a taxas mais elevadas do que a velha economia. Então, disseram, opa, vamos investir nisso aqui, vamos entender quais são os gargalos e vamos facilitar esse desenvolvimento. Foi o que eles fizeram. Ali embaixo eu listei os setores que a gente trabalha aqui na Secretaria de Cultura do Estado, tá? E há variações aí em relação a, né, governos locais, outros países também que consideram um ou outro setor a mais nessa conta ou não. Bom, rapidamente aqui, o que faz a Superintendência de Artes lá da Secretaria de Cultura do Estado, né? Nós temos equipamentos culturais que administramos, também organizamos chamadas públicas, né, de pauta para esses espaços, articulações frequentes, caravanas, encontros setoriais no Estado inteiro, em vários municípios, né, fazendo um processo de escuta da sociedade, do que é a demanda principal, de que maneira a gente consegue solucionar esses problemas ou criar programas, né, para que a gente possa fazer isso melhor. Em relação a territórios, né, que é algo que me interessa muito, esse conceito de place branding, né, ou branding do lugar, de que maneira você consegue transformar um pouco o imaginário
em torno de uma região ou de uma cidade ou mesmo de um país, né, no mundo inteiro, e de como isso pode ser positivo para você, para a sua cidade, né? E acho que a Lapa e essa região do Rio Antigo entram muito nesse tipo de conceito, mas outros municípios do estado também têm diversas vocações para isso, né? Aqui são os equipamentos culturais que a SEC administra ou cedeu e supervisiona, né? Entre os mais importantes, vou citar o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e a Sala Círia Meirelles. Também tem o Teatro João Caetano, a Escola de Música Vila Lobos, que é uma escola fantástica, enfim, entre outros. Aqui alguns números. A superintendência, no ano passado, recebeu nesses equipamentos mais de 300 mil pessoas e ofereceu mais de 15 mil ingressos cedidos no programa de formação, né, que é para pessoas de baixa renda ou em vulnerabilidade social, e também com o pessoal do DEGASE, né, a gente trabalha lá com muita ênfase. Pessoal, aqui agora alguns programas que a gente vem desenvolvendo nos últimos tempos e que eu vou falar rapidamente, tá? Bom, plano de resgate da música ao vivo, né? A gente começou a desenvolver esse plano a partir de um diagnóstico que a gente fez em que pequenas casas né, pequeno e médio porte, com até 600 lugares, não só no Rio de Janeiro, mas como no mundo todo, estavam fechando. E o que estava levando a esse fechamento e o que a gente pode fazer. Então, a gente reuniu em 3 encontros mais de 300 pessoas, sendo músicos, produtores, né, agentes da música em geral, para iniciar a elaboração desse plano, que a gente chamou de Plano de Resgate da Música ao Vivo. No Distrito Cultural da Lapa, que também envolve Cindelândia, Tiradentes, né, Praça da Cruz Vermelha, Glória, ali arredores, a gente identificou também uma questão de um potencial muito grande. Claro que a Lapa é hoje, né, o principal destino de cultura e entretenimento da cidade noturno, mas você tem diversos problemas e desafios a partir disso. O programa de apoio a bandas, fanfarras e orquestras, como eu mencionei antes aqui, é uma ferramenta fantástica de inserção social e que, infelizmente, as bandas que são as bandas militares continuam tendo estrutura, né, porque elas estão vinculadas a instituições que continuam com verba para isso. Mas as bandas civis perderam completamente os apoios na maioria das prefeituras que hoje não têm orçamento para tal, né? Então, elas sobrevivem com grande dificuldade, mas tem maestros que fazem trabalhos voluntários, e quando você vai na Baixada, ou a São Gonçalo, ou no interior do estado, e você vê as orquestras que ainda existem, você sabe como isso é importante. Então, a gente está criando esse programa também. E o Prêmio Música RJ, que é um prêmio que identifica esses espaços pequeno e médio porte que vão receber esse prêmio, que é um reconhecimento, na verdade, pelo esforço que eles fazem de difusão e de produção da música brasileira no estado do Rio. Entre os critérios são, por exemplo, que eles tenham mais de 5 anos de existência, que eles tenham até 600 lugares, né, e que eles trabalhem mais da metade da sua programação com música brasileira e com artistas autorais, né. Prêmio Compositores RJ, a gente vai lançar no mês que vem, para incentivar novos compositores em todos os municípios. O Guia Onde Tocar no Rio de Janeiro já está no ar no site da Secretaria, que é para facilitar o produtor ou o próprio músico a fazer uma agenda de turnês, por exemplo. A gente começou na capital, mas a gente vai expandir agora para as outras regiões. Então, a gente identificou inicialmente 60 palcos de pequeno e médio porte, tem lá todos os contatos, o perfil musical, a página no Facebook, para que você possa entrar e falar diretamente com o gestor. O Festival Cultura RJ, que a gente também vai lançar em breve, em parceria com várias instituições, inclusive Secretaria Municipal de Cultura, SESI Cultural, Teatro SESI Centro, CCBB, Paço Imperial, que é um festival que vai acontecer paralelo ao Rock in Rio no mês que vem, porque é um momento em que o centro da cidade fica um pouco esvaziado, né, durante o Rock in Rio, que é maravilhoso para a cidade, mas que concentra muita atenção. E às vezes esse visitante está na cidade, tem mais um dia ou dois, então a gente quer atrair também esse visitante para o centro do Rio, para todas as instituições culturais que a gente tem aqui. Fora isso, tem outras ações no subúrbio, enfim, a gente é muito procurado, né, sempre por produtores. E esse é um cadastro do Elos, que é um cadastro de profissionais da música. Quem quiser entrar lá depois pode fazer a sua inscrição, tá? O endereço é cultura.rj.gov.br/Elos. E a ideia é você conectar esses profissionais de diversas áreas. Aprofundando um pouquinho aqui a questão do plano de resgate, né, e dando as referências de onde é que a gente chegou nesse tipo de iniciativa, né? Primeiro que o Rio é isso, né? Rio de Janeiro é música, é uma vocação forte, vários estilos musicais, gêneros, né, do choro, do samba, da bossa nova, do funk, a música eletrônica, o rock, samba lanço, entre outros.
Então, a gente está fazendo esse mapeamento, essa articulação com gestores, e a gente quer transformar o Estado do Rio no maior polo de produção musical do Brasil, né, e da América Latina também. A gente tem potencial para isso. Aqui a gente criou vários eixos temáticos, e isso acabou depois orientando a criação de grupos de trabalho, né, depois dos encontros. Então, as pessoas escolheram os temas em que se identificavam mais. O público-alvo, que são todas as pessoas envolvidas nessa cadeia produtiva, os espaços de shows, e aqui sim as referências, né? Londres, Barcelona e São Paulo. Londres, por exemplo, identificou também que vários pubs e espaços de pequeno porte estavam fechando, então eles criaram uma força-tarefa e criaram também o seu plano de resgate da música, que é importantíssima para a cadeia do turismo lá, né? Na verdade, as pessoas vão a Londres associando muito a questão do entretenimento, da vida noturna, da música, e eles estavam vendo isso ter uma redução muito forte. Na verdade, eles tiveram uma redução de 30% na oferta de palcos para música ao vivo de pequeno porte em Londres, em 5 anos. E aí acendeu o alerta vermelho. Barcelona lançou algumas medidas, por exemplo, para facilitar a questão do alvará, como o Cláudio abordou aqui. Então, hoje não precisa mais você pedir um alvará especial para ter música ao vivo no seu bar, espaço cultural de pequeno porte ou qualquer estabelecimento. Basta que você respeite a questão do isolamento acústico, e você pode fazer música a hora que você quiser. E aí eles lançaram também uma linha de crédito para você poder investir em equipamentos de som, luz e isolamento acústico, com juros bem baixinhos. E quem sabe a gente consegue um dia fazer aqui também isso. São Paulo tem um grupo que criou um projeto chamado São Paulo Cidade da Música e apresentou um projeto na Câmara de Vereadores com um orçamento de 15 milhões para a música por ano, né? Isso é um valor realmente espetacular. Eles não conseguiram aprovar em segunda instância ainda, aprovaram em primeira instância, mas estão lutando para isso, e eu queria trazer isso só como um exemplo, na verdade, de como, né, a sociedade civil pode se organizar para aí sim a Câmara de Vereadores, com o apoio do Cláudio da Rocha Miranda Filho, da Sem Rio, do Cindy Rio, da Sagre, enfim, das secretarias municipal e estadual, para lutar por mais recursos, né? E criaram também uma associação de casas de show, chamada P10. Então, eles atuam em bloco, tem muito mais força, muito mais voz. Aqui a gente está tentando levantar esses dados, enfim, aí a Secretaria de Ordem Pública passou mais ou menos uma estimativa de 1.500 estabelecimentos com atividades musicais em 2013, mas a gente precisa avançar nisso ainda, e contamos com o Nilcemar Nogueira também para conseguir chegar nesse dado. E a gente identificou que houve uma queda nas atividades depois daquele acidente ocorrido lá no Sul, em que realmente houve um fechamento generalizado de equipamentos culturais, teatros públicos também, não só casas de shows, casas noturnas. E isso endureceu ainda mais uma legislação que já é antiquada e que enfim, tem uma questão de entrave aí realmente nisso. A gente listou ali algumas casas que fecharam no Rio de Janeiro nos últimos tempos, que tiveram sua relevância, e tem várias causas para isso, né? A pressão imobiliária foi uma delas, na verdade, né? Mas a questão da legislação, sem dúvida, e a questão, como eu falei antes, de você ter acesso a patrocínios. Pequenos e médios lugares não têm patrocínio. Isso é quase a totalidade, né, da realidade deles, enquanto que o Rock in Rio tem 70 marcas associadas, 10 espaços de pequeno e médio porte que movimentam um número de Rock in Rio por ano, ou seja, 480 mil pessoas frequentam 10 espaços de pequeno porte na cidade, mas eles não têm nenhum patrocinador. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa buscar, né, junto às empresas também. Às vezes a empresa quer muito o jogo ganho, né? Quero um evento grande, quero um evento de massa, Então, vamos olhar também essas redes, né, de cultura um pouco menores, mas que somadas elas têm uma relevância e uma fidelidade muito grande. Questões aí de direitos autorais, ECAD, enfim, possíveis soluções, isso tudo a gente está debatendo lá dentro dessa plataforma. E aí eu vou entrar então na questão do Distrito Cultural da Lapa, Tiradentes e Cinelândia. A gente está retomando um decreto de 17 anos atrás, que foi instituído na época, que criava esse Distrito Cultural da Lapa, reconhecendo sua vocação de patrimônio histórico, cultural, turístico, etc. E a ideia é você refazer essa governança com artistas, moradores, empresas, universidades, órgãos públicos e outras instituições. E por que a Lapa e por que essa região do Rio Antigo, né? Porque é uma região referencial na cidade, contribui para o imaginário sobre o Rio de Janeiro, é o terceiro maior destino turístico da cidade já hoje, a partir da escadaria Celaron, Arcos da Lapa e Catedral Metropolitana. Enfim, nessa região você tem Confeitaria Colombo, Praça Tiradentes, Teatro Municipal, você tem muita diversidade, vários gêneros musicais,
Como eu falei, é um destino turístico importante, tem um circuito de botequim centenários, inclusive já reconhecidos pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, por exemplo. Você também é um território literário, quantos poetas e compositores se inspiraram na Lapa, viveram, né, essa Lapa. Também tem tecnologia, então também é um cluster tecnológico importante, né, de design, de estúdios, de arquitetura, de mídia. Tem Circo Voador, tem Fundição Progresso, ou seja, são arenas super importantes de shows. É uma região sede de grandes empresas, universidades e órgãos públicos. Portanto, assim, se essa região não conseguir se organizar, e se nós não trabalharmos para isso, que outra região vai conseguir? Essa região tem tudo para ser melhor organizada e atingir o seu potencial, né? Esse foi o seminário que a gente organizou semana passada no Teatro Municipal. Já foi uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, estava lá o Carlos Corrêa, subsecretário, representando a Secretaria, a Superintendência do Centro, Rio Tour, Turismo Rio, o Sind Rio, o Polo, que representa os empreendedores locais, enfim. Foi o primeiro passo, na verdade, para isso. A campanha Lapa Eu Te Amo está dentro desse planejamento, né? Mas isso tudo vai ser construído coletivamente, está dentro dos grupos que a gente está criando, para que cada um traga a sua ideia, enfim. E, claro, tem toda uma questão de regulação também e mediação, né? Se tem um estabelecimento privado que está colocando música e não está cuidando do isolamento acústico, está incomodando os moradores depois de meia-noite, 1 da manhã, então esse estabelecimento ou corrige isso ou vai ter que ser fechado, né? Então, isso é uma das questões. Agora, ambulantes ilegais, por exemplo, está atuando também por todo esse território. É uma complicação, né? Porque isso acaba minando os bares, restaurantes, casas de shows, que acabam fechando, gerando mais desemprego ainda. Então, você tem aí uma rodinha que precisa rodar melhor, né? Está meio complicado. Aí eu não vou entrar muito nessa questão do modelo de distrito cultural, né? Mas é basicamente respeitar as vocações locais, utilizar os equipamentos culturais presentes. Bilbao, na Espanha, por exemplo, teve todo um renascimento a partir da presença de um museu, que foi o Guggenheim. Era uma região que estava em decadência e que, de repente, virou uma ilha de prosperidade na Espanha, a partir de um equipamento cultural, né? Por exemplo. Nova Orleans, nos Estados Unidos, Brighton, na Inglaterra, são espaços que valorizam muito a música pelo seu potencial de desenvolvimento econômico e social. E aí as regiões do centro têm também esse potencial, tem muitos potenciais, mas também tem muitos problemas, desafios, e é isso que a gente está tentando atacar, né? A gente listou alguns aí como sugestão para debate, que é o que a gente está trabalhando lá, enfim, essa questão dos pedestres, junto com os carros e ônibus, a sinalização, enfim. A questão da segurança pública foi parcialmente resolvida em 2013, quando foi criado o Lapa Presente, né, a partir de 1º de janeiro de 2014. Foi a primeira operação nesse sentido. Infelizmente, foi no momento que morreram 3 pessoas na mesma semana na região da Lapa, inclusive um jovem de 19 anos que foi esfaqueado, né, num assalto. Então, o Lapa Presente é uma boa experiência, ele tem uma ótima avaliação, mas ele só funciona de 8 da noite às 5 da manhã. Quando eles vão embora, vem os arrastões. E durante o dia também a gente tem um problema, mas tem atuado já essa governança junto ao batalhão. A gente já tem hoje viaturas da polícia na Praça dos Arcos, o que reduziu bastante a questão dos furtos e assaltos, né? Então, é essa a questão. Vamos debater, planejar o futuro da Lapa e do Rio Antigo. Essa é a governança já reunida, mas que vai expandir ainda mais. Marco, como estamos? Vamos acabar? Vamos para a gente debater um pouquinho? Então vamos. Não vou entrar nem nas fontes de ideias aqui. Gente, vou deixar o meu contato e dizer que a gente tem que inovar sempre, porque... E também quando a gente inova, há uma reação que pode ser negativa. Então a gente tem que ser perseverante nessa questão. Esse rapaz aí era do Escritório de Patentes dos Estados Unidos. Em 1899, ele disse que tudo que podia ser inventado já tinha sido inventado. Ele estava errado. E aí, meu contato está aí. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Perguntas para o Léo e para o Cláudio? Então eu vou fazer uma. Cláudio, achei legal você falar dessa... A gente debateu isso aqui nos últimos dias também, a questão da dependência do governo, né? Que o empreendedor tem que abrir os olhos, o produtor cultural tem que dar uma acordada também de não ficar só... Eu até fiz uma meia-culpa aqui, que quando o André estava aqui, a Carla, na lei do ICMS, que eu falei, poxa, mas o governo dá 80%, podia dar 100%, né? E aí depois a gente comentou isso aqui, que também não basta a gente só ficar querendo do governo. Então, essa responsabilidade que é social, que a empresa tem a responsabilidade social, cada um de nós tem a cidadania.
E aí, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouquinho mais de como é que a Sem Rio está estimulando isso dos produtores culturais, o Léo também na Secretaria Estadual de Cultura, como é que a gente está estimulando a não só depender do poder público, não só pedir dinheiro, não só falar, mas o governo não fez isso, mas a Lapa está assim, mas o que eu vou fazer para melhorar, como que eu posso ajudar? Então, cada um tem o seu papel também, e não só exigir do governo. Um pouco ali do que eu falei, a própria iniciativa da Sem Rio, ela é uma semente ainda, né? Tem 2 anos, falei que o Sem Rio tem 100. E aí, quando a gente tem um coro de mais interessados numa causa ou numa questão, isso fica mais fácil de o Estado olhar ali, ou não, calma aí, isso aí tem uma relevância, porque não é um interesse comum, é um interesse privado ali, de uma, 2, é um interesse comum. Eu acho que nesse sentido de identificar os temas, as pautas, e ajudar, de fato, ao Executivo e ao Legislativo a reescrever a história, ou escrever ali de acordo com o desenvolvimento do setor e quem melhor do que o próprio setor para apontar qual o caminho para ele navegar. Preciso ir naquela direção. Como é que faz aqui? Não, mas calma aí, tem uma ilha ali no meio do caminho. Então, faz um curso aqui na navegação. Eu acho que é um trabalho que está se iniciando, está se organizando para que isso aconteça com mais consistência, mas é a partir daí, dessa identificação, desse interesse comum, nesse plano de metas, e aí a gente vai escrever junto. Legal. Eu acho que tem a ver o que os dois falaram aqui com o nosso seminário, da profissionalização do mercado. Acho que a gente, quando começou esse evento aqui em 2011, a gente já estava numa curva de aprendizado do mercado em geral, o mercado já estava buscando uma profissionalização. A gente viu essa evolução nos últimos anos, com iniciativas como a Sem Rio, e como o Léo falou, a importância da cadeia produtiva estar organizada. Achei legal a Sem Rio fornecer apoio para os fornecedores, para os prestadores de serviço na área do entretenimento também. Então, não é só o realizador do evento. A gente aluga palco, aluga som, aluga não sei o quê. E quem são esses caras? O cara não tem nota fiscal, não tem empresa, não tem não sei o quê. Então, essas pessoas também precisam se profissionalizar, né? Eu falo isso muito no escritório, falo para os meus clientes, você tem que exigir que o cara tenha nota. Não, mas não é incentivado para... Não interessa. Trazer mais para a formalidade, né? A gente vem de muita informalidade. Lógico, esse mercado era muito informal, ainda mas cada vez mais a gente está vendo essa profissionalização. E achei legal você falar também da necessidade de modernização na legislação, seja do licenciamento dos eventos. Fiquei impressionado com o número que o Léo trouxe, com a notícia que o Léo trouxe aí de Barcelona, né? Da casa de show, ou do bar, você pode fazer música ao vivo. A gente está vendo hoje aqui uma dificuldade para a gente conseguir fazer música em geral. E só para a gente encerrar, não sei se alguém quer entrar nesse debate. Tem uma pergunta ali. Agora tem um monte de pergunta, né? Depois da primeira, né? Gente, mas vai ser rapidinho que eu vou chamar a secretária e depois a gente vai debater um pouquinho, tá? Vamos lá. Oi, boa noite. Meu nome é Vitor, eu sou aluno de Geografia da FRJ. Eu tenho uma pergunta para o Léo. Você comentou rapidinho sobre a questão dos camelôs. Queria saber como é que se dá essa relação entre a sua sessão pública com os camelôs e qual seria o discurso real sobre a atuação deles, na maneira como eles operam, como se dá a relação, como se desenvolve tudo isso entre a sua parte e os camelôs nas ruas, principalmente nessa região da Lapa, onde eles atuam tanto. Legal, Vitor. Bom, essa atribuição, na verdade, é da Prefeitura, né? Secretaria Municipal de Ordem Pública, Controle Urbano, Licenciamento e Fiscalização. Nessa governança que a gente está atuando em conjunto, a gente vem debatendo soluções para isso, né? E a ideia, é claro, que não é você ter uma postura agressiva de maneira alguma, respeitando as pessoas que estão querendo trabalhar também, mas talvez pensar em criar uma outra área, né? Assim como já existe o Lapa Legal, que foi criado em 2008, e que reúne cerca de 80 ou 90 ambulantes que antes estavam na rua, hoje eles têm
barracas padronizadas, expandir essa área talvez, né? O que não é legal, na verdade, é que os ambulantes fiquem ao longo das ruas, ocupando o asfalto, né, impedindo a passagem dos carros, e as calçadas também as pessoas não conseguem circular. Então, tem que também a questão econômica, obviamente, né? E quando você vende um produto mais barato que não paga imposto, não é muito justo com quem está, né, pagando um aluguel, enfim, contratando pessoas com CLT e tendo que vender um produto mais caro. Daí esse equilíbrio está difícil de chegar, mas a gente está discutindo isso de uma maneira ponderada também, enfim, para que não haja nenhum problema social também em decorrência disso. Vamos lá? Boa noite. Meu nome é Eric. Eu vou fazer uma pergunta, acredito que os dois podem responder. Eu vejo uma vontade muito grande em ressaltar mais e até organizar o potencial cultural que a região central e a Lapa tem. E eu acho isso legal. Mas eu conheço também algumas pessoas que são artistas independentes, músicos independentes, da região onde eu moro, Caxias, também em Niterói, São Gonçalo, regiões que também têm um potencial cultural, mas não tem tanta visibilidade assim também. E você, Léo, quando falou, você disse que isso pode ser estendido, e acredito que vai ser estendido para os 92 municípios, né, do município do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro. E eu queria saber de vocês, para essas pessoas, né, músicos e artistas independentes que querem ter um apoio até na visibilidade, não só na questão financeira, mas na visibilidade, e estão localizados em regiões que não são tão estratégicas assim, tão visíveis assim. O que você recomendaria para essas pessoas, além da ideia que você falou de aparecer, de se organizar como sociedade civil e tentar fazer algo? O que essas pessoas poderiam fazer, né, para, digamos assim, serem abraçados ou terem uma causa apoiada por vocês? Legal. Como é o seu nome? Eric. Boa pergunta, assim, é um desafio imenso, né, na verdade, mas a gente tem algumas iniciativas para justamente dar visibilidade a esses artistas que estão no interior, seja promovendo intercâmbios, né, seja lançando prêmios, por exemplo, o Prêmio Compositores, ele vai premiar o melhor compositor de cada um dos 92 municípios. Depois desse vencedor de cada município, a gente vai escolher o melhor das 10 regiões do estado, esses 10 virão para a capital para fazer uma apresentação ao vivo, diante de empresários da música, gente de gravadoras, enfim, e também críticos de música. Essas pessoas vão ganhar visibilidade, a gente vai levar na rádio 94 FM, que é da Secretaria de Cultura do Estado. Enfim, essa é uma ação, por exemplo, que eu estou citando. Mas eu acho que os músicos e produtores têm que se organizar também e, em parceria com as prefeituras locais, provocar um pouco essa relação, né? Me ligaram lá de Campos, por exemplo, outro dia, querendo organizar um festival da música contemporânea produzida em Campos, no Rio de Janeiro. Então, legal, a gente pode facilitar essa realização, né? Às vezes envolve muito mais articulação de parceiros do que recurso direto, né? Enfim, depois, se quiser, a gente conversa aí mais sobre isso. O Elos é possível, tem 350 pessoas cadastradas hoje, né? E a ideia é que essas pessoas estejam em contato permanente, numa rede super forte, né? E que também elas recebam esse tipo de oportunidades, né? De, enfim, editais que sejam lançados, tanto públicos quanto privados, para poderem participar. E tem uma última coisa que eu acho fundamental, que falou-se em profissionalização aqui, que é ter acesso a conhecimento, né? Quer dizer, se eu tivesse tido acesso a conhecimento 15 anos atrás, a minha carreira como produtor teria sido um pouco mais simples, talvez, né? Então, entender o que é a indústria da música, quais são todos os segmentos, o que é direito autoral dentro disso, né? Tecnologia, como é que são as tendências, enfim, é por aí. Obrigado. Mais alguma? Mais uma aqui embaixo. Vamos lá, rapidinho. Boa noite, parabéns para vocês. Meu nome é Thiago, eu sou estudante aqui da SPM de Marketing e atualmente também estou empreendendo dentro do mercado da música. Então, hoje, a nossa maior dificuldade como startup no Brasil e por aí vai, é a gente conseguir captar recursos, né? Então, ou a gente tem que ir para São Paulo, para uma Aceleratec da vida, ou procurar uma Rio Criativo, enfim. Como é que a Secretaria de Estado da Cultura, nesse caso, poderia ajudar novos empreendimentos digitais para que a gente possa também mover o cenário da cultura dentro do próprio estado do Rio de Janeiro? Tiago, né? Tiago, você já respondeu, né? Você falou do Rio Criativo aí, que é um programa fantástico, né? Que faz as caravanas para o interior e tem assim uma participação incrível e que tem o espaço de coworking, que é gratuito, e faz a seleção de empreendimentos para ficarem incubados, né? Eu acho que assim, se fosse possível expandir isso, ainda seria melhor ainda, né? Eu acho que a gente... Mas acho que é um modelo que você concorda que vem funcionando bem, né? Obrigado. Bem,
Vai, Claudinho. Pessoal, então, mais alguma pergunta aí para os nossos dois debatedores? Para fechar, hein? Boa noite, meu nome é José Carlos. A pergunta é para você, Léo. Então, parabéns pelo trabalho que você está realizando à frente da Secretaria, né, como coordenador da Secretaria. Um momento que a gente fala só de crise, porque tudo que a gente pergunta é a crise, devido à crise. Você está inovando com novas ideias, com novos projetos, enfim. Parabéns por essa iniciativa. A minha questão talvez disso se expandir um pouquinho para as outras regiões também, porque nós temos teatro, por exemplo, em Marechal Hermes, nós temos um teatro em Campo Grande, nós temos um teatro na Vila Kennedy, e que é esquecido pelo poder público, né? Eu já apresentei nesses espaços, e a população local não vão porque não tem um incentivo da própria secretaria, né, ou tem medo pela questão da segurança pública, etc. E são locais que têm uma questão gastronômica muito, muito forte, né? Eu já fiz uma apresentação em Marechal Hermes, por exemplo, com 10 pessoas na plateia, e quando eu cheguei na praça, me assustei com a quantidade de pessoas que estavam na praça. Então, assim, o que está faltando para a gente conseguir com que aquelas pessoas possam participar desses espaços? Como é seu nome? José Carlos. José Carlos, obrigado. Eu acho que tem uma questão mesmo de formação de plateia, né, de hábito, né, de consumo de cultura, e que as pesquisas até do próprio município já mostraram isso. Infelizmente, a gente, né, as pessoas têm pouco o hábito ainda de consumir cultura, de frequentar cinemas, teatros, museus, etc. Às vezes por uma questão econômica, né, por não ter acesso capacidade financeira, né? Às vezes por uma questão de deslocamento, é caro sair de Realengo e vir ao CCBB, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente tem que reforçar essas políticas, sim. Eu acho que passa um pouco também por essas redes locais se apropriarem desses equipamentos, né? E eu tenho certeza que o secretário André Lazzaroni dá essa abertura, né? Então, se as redes locais se organizarem, disserem, olha, quero sentar com o diretor ou diretora do teatro, a gente quer estabelecer uma nova programação aqui junto com vocês, eu acho que o secretário vai apoiar, certamente. Eu acho que esse é um caminho para que a gente tenha uma ocupação maior, né? Como você está colocando. Pergunta que alguém quer fazer? Não é exatamente uma pergunta. Léo, a gente se conheceu na Sala Cimereles no encontro sobre os palcos para música, e eu acho que eu já fiz esse comentário lá. Parece que sempre que se fala em música, se fala todos aqueles gêneros musicais, a gente esquece a bendita da música de concerto, que você muito bem lembrou, falando das orquestras, bandas e fanfarras e tudo mais. A música de concerto é o nicho do nicho. E eu acho que tem que ter alguém, eu estou aqui servindo desse porta-voz, para lembrar, não se esqueçam da música de concerto. Ela é importante também, é uma das marcas registradas do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem várias orquestras, uma delas está bem mal das pernas, como todo mundo sabe, mas na questão dessa política, a questão dos espaços, na questão dos incentivos, dos editais, não se deve esquecer música de concerto e principalmente lembrar que não dá para botar no mesmo caldo, porque simplesmente não dá. Você tem uma banda com 4, 5 pessoas, você consegue fazer com orçamento. Você não bota uma orquestra com 30, 40, 60, um coro, com aquele mesmo orçamento. Então, por favor, mantenham a atenção aí também para a música de concerto. Muito obrigado. Eu que agradeço, só posso concordar, ainda bem que eu citei as orquestras, bandas e fanfarras mais cedo. Mas o Claudinho conhece também a cena de música eletrônica na Europa, que acaba envolvendo músicos de orquestras, né, num novo cenário. Então, de repente, você tem uma casa noturna com o violino e base eletrônica, você gera um novo mercado para esses músicos, né, que, enfim, acabam promovendo uma fusão, né, mas é claro que as orquestras são fundamentais e precisam ser apoiadas. Beleza, gente. Vamos encerrar, então. Vamos agradecer aí a presença do Léo Feijó e do Carlos da Rocha Miranda. Obrigado, gente.